Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Então, deixa eu chamar a pessoa, peraí. o mês de agosto sempre é o mês em que se espera novidades no campo político. E nós que estamos vendo o que tem ocorrido em Brasília, estamos prevendo um final de agosto completamente diferente do que era esperado pela população brasileira, que se preocupa no dia a dia com os acontecimentos na área econômica. E a gente lamenta que o Congresso perdeu maio, junho, julho, vai estar perdendo agosto, e não aprecia as matérias de reformas que precisam ser aprovadas e com urgência para viabilizar a economia do país e permitir que a crise que nós estamos sentindo possa ter a sua solução exatamente nas modificações e nessas reformas necessárias, porque todo o meio intelectual da economia, nos jornais, nas televisões, mostram claramente que se nós não aprovarmos essas reformas, nós teremos dias piores esse ano e ainda piores em 2016. A gente fica perguntando por que tanta força política, tanto tempo político gasto em Brasília, no Congresso Nacional, em torno de discussões de poder. Se derruba o presidente, se não derruba o presidente, se derruba o presidente da Câmara, se não derruba, se derruba o presidente do Senado, se não derruba, e o país está perdendo tempo com essa discussão, que é importante também, mas é muito menos importante do que as reformas. O que nós estamos prevendo que pode acontecer é uma situação pior a nível de economia, e imagine vocês se isso se consolidar. Como que nós vamos fazer com a área de saúde, que antes da crise já sofria deficiência de prestação de serviço? Como que nós vamos fazer com a educação, que já sem a crise, sem a queda de arrecadação, já sofria e sofre deficiências grandiosas? Como que nós vamos fazer com a questão da violência, se a crise continuar e se faltar recurso para que possa tentar debelar ou possa tentar amenizar essa situação que está no país? Então, nós percebemos que a política, ela possui defeitos que, com o tempo, precisam ser modificados. Nós temos que chegar a uma hora, deputado Guilherme Zanon, em que as pessoas precisam compreender e precisam fazer esforço na escolha dos seus candidatos, colocar pessoas que tenham condições de poder representá-las, de poder fazer uma definição política a contento do desenvolvimento do país, do desenvolvimento do município, do desenvolvimento do Estado. Nós temos aí mais de 5.000 municípios, onde a população, às vezes, por falta dessa observação, elege pessoas em municípios grandes, município progressista, município que está com desenvolvimento encaminhando, elege pessoas totalmente despreparadas para o processo de administração. Porque tem município que tem, por exemplo, toda a saúde municipal plena, que não depende mais do Estado nem do governo federal para fazer o seu investimento, como é o caso de Linhares. E aí os recursos não aparecem, as reclamações aumentam. Por quê? Porque o gestor não tem capacidade de conseguir fazer com que aqueles recursos que existem disponíveis, mesmo que sejam ainda pequenos,
possam chegar à fonte, possam chegar ao município. Porque tanto o governo estadual como o governo federal, deputado Hércules, que é mestre na área de saúde, eles têm recursos, mas têm algumas obrigações que o município tem que cumprir, como preenchimento das ARHs, como prestação de conta, para receber esse recurso. Então, nós temos, na base da nossa estrutura política, um defeito muito grande, que é, às vezes, no momento da eleição, se valorizar mais o voto naquele que pediu primeiro, naquele que foi simpático, naquele que sorriu, naquele que gastou muito dinheiro, e não se preocupa em escolher, para comandar o seu município, o Estado e a nação, pessoas que têm conhecimento administrativo e que têm capacidade de respeitar a assessoria boa e conseguir conduzir os destinos do Estado, do país, do município. E essa situação econômica vai agravar a situação dos municípios. Se nós não votarmos urgentemente no Congresso as reformas, nós teremos dias nebulosos. Hoje o jornal mostra aí pesquisa, dados, aliás, concretos, de que os municípios não diminuem as suas folhas de pagamento, aumentando-a cada vez mais, mesmo sabendo que não tem recurso. Tem município que está com 70%, 80% de gasto com o pessoal, quando o ideal é menos de 54%. Então, os recursos vão em cima da falta de competência, de gerência política, para poder se fazer administração. O governador Paulo Artung teve esse cuidado logo depois que foi eleito, conseguiu prever a crise, conseguiu saber, pelo conhecimento que tem, pela capacidade política que tem, de saber que o Estado capixaba e os Estados brasileiros iam passar dificuldade, e imediatamente, antes de assumir, começou a manobrar para poder viabilizar, já preparar o Estado para enfrentar. E foi a sorte dele, deputado Guerino. Foi a sorte dele. Porque se é um governador que não tivesse essa preocupação, o Estado hoje estava com o salário de funcionário atrasado. O Rio Grande do Sul, que é uma potência no Brasil, está com o salário parcelado, que é pior do que atrasar. Então, toda essa questão ela é forte na política. Não tem como um Congresso ficar lá sem entender que o país precisa dessa reforma urgente, independente se é PMDB, se é PT, se é PSDB, independente de quem vai assumir, de quem está no cargo. Nós temos uma necessidade nacional de cidadania, de importância para o país e não apenas para partido político. Não justifica essa briga partidária. O que nós temos que fazer é salvar o Brasil. E o problema do Brasil agora não é partidário, não é de nome. É um problema de economia que nós temos que nos adaptar imediatamente. Nós estamos vendo aí a questão da China. A China é muito longe, o Japão é muito longe, os Estados Unidos, mas influi aqui no nosso Estado, influi aqui na economia brasileira. E parece que o Congresso Nacional só quer saber se cai Cunha, se não cai Cunha, se fica Cunha. E o país está aí, parado, já acabando quase o inverno para chegar a primavera, onde as flores brilham, e nós vamos ter uma primavera de flores murchas. Deputado. Concedo a parte, Vossa Excelência. Estava aqui, mas não pedi, né? Como é que o senhor ia me dar a palavra? Eu só não peço, né? Estava doido para fazer deputado. isso. Obrigado. Deputado Sérgio, presidindo a sessão. Duas coisas. A primeira delas é com relação à questão da saúde, né? O senhor está falando que vários municípios possuem condições, e realmente eu que já estive à frente do exercício do cargo de prefeito, sei quando o município tem ou não, porque o senhor também sabe quando pode ou não tocar a saúde. Em Linhares, por exemplo, tem a municipalização plena da saúde. Então, toma-se conta desde a unidade de saúde até a saúde curativa, que é o nosso hospital. E ao longo dos 12 anos que por lá estivemos, e o ex-prefeito José Carlos também, graças a Deus conseguimos dar conta de fazer a contento, de darmos um serviço de saúde razoável à população de Linhares. E nós estamos vendo agora a prefeitura, através de uma fala do prefeito, dizendo que precisa de 25 milhões para tocar o hospital municipal, que é o HGL, senão irá fechá-lo. E em muito boa hora vem a fala da deputada Eliana, porque mesmo nós tendo um hospital público municipal, se faz necessário
a construção de um novo centro hospitalar para aquela região, porque nós atendemos não só os linharenses, mas todo o nosso entorno e o sul da Bahia também. E assinamos, junto com a deputada Eliana, um minutinho, deputado Sérgio, por favor, assinamos, junto com a deputada Eliana, mais 8 deputados, assinamos um pedido, um encaminhamento ao governo para olhar a construção de um novo hospital. Mas se Linhares não parar de gastar indevidamente recursos, aí realmente não sobrará um centavo para ser aplicado na saúde. Então não adianta pedir 25 milhões ao governo do estado se o próprio município não faz o dever de casa. Há poucos dias nós vimos publicados na imprensa oficial 6 milhões de prestações de serviços para dentro do hospital, e serviços que antes eram feitos pelos próprios servidores públicos municipais. Então, concordo com a fala do senhor, o governador Paulo Artung fez o seu dever de casa no início do mandato, o que Linhares está tentando fazer apenas no final de um mandato, e aí se complica, se complica. A outra coisa, deputado, é a questão política nacional. O senhor tem razão. A crise com que passamos, ela vai além de uma crise econômica, é uma crise política também. E precisamos que os nossos governantes, que os políticos que estão em Brasília, entendam que aqui na base está o cidadão sofrendo. E tem que parar com essa briga política e olhar a nossa economia, porque aí todos vamos ganhar. E quero fazer um apelo ao senhor. No início dos trabalhos hoje, o senhor fez uma fala, eu sei do momento que ela foi feita, e referiu-se à presidência da CPI da sonegação. Nós precisamos de mais do senhor à frente dos trabalhos da CPI. O senhor já foi prefeito, é conselheiro do Tribunal de Contas, secretário de Estado, parlamentar por várias vezes, tem uma vasta experiência. Junto com o deputado Ferraço, o deputado Hércules, são os 2 parlamentares mais experientes dessa casa, e eu, como membro da CPI, e como seu colega deputado, faço a minha fala, que eu tenho certeza que é a fala também de todos os outros 28 deputados, para o senhor continuar com os trabalhos, porque eu vou lhe dar um dado que o senhor desconhece, deputado Enivaldo. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui às terças-feiras, aonde infelizmente a grande imprensa ainda não deu valor, só a semana retrasada, o município de Marataízes recebeu 3 milhões de reais de autos de infrações que foram lavrados no ano de 2004 para a NI Oil do Brasil, e que foi lá e pagou ao município de Marataízes 3 milhões de reais, fruto do nosso trabalho aqui na CPI da sonegação. E por esses dias agora, a Shell também vai procurar o município para pagar 18 milhões de reais. Então, obrigado, deputado Sérgio, e eu peço que continue à frente dos trabalhos da